Eu digo a você que a responsabilidade é grande, mas o nome do Senhor será exaltado e glorificado nessa manhã. Como já foi falado, como já foi ministrado aqui nessa manhã por intermédio dos louvores e por intermédio dessa peça maravilhosa que a irmã interpretou aqui. Eu já poderia sair daqui regozijado pelo que Deus já fez nesta manhã aqui, só de ver essa apresentação. Deus falou profundamente o meu coração. E o nosso Deus, querido, Ele é maravilhoso. Quando a gente persevera na fidelidade. Eu não sei o que cada um de vocês veio buscar nessa manhã aqui. Não sei qual é a dificuldade que cada um está passando. Se algum de vocês se encontram no vale, ou se estão passando pelo vale, eu não sei. Mas uma certeza eu tenho, querido, que o nosso Deus, Ele é poderoso para tirar você desse vale e botar a lugares altos. Amém? Eu estava perguntando ao Senhor, Deus, e aí, qual é o tema dessa mensagem? E Deus me deu uma mensagem poderosa, muitos de vocês já conhecem. O tema da mensagem é: no vale é lugar de milagres. O vale, querido, é lugar de milagres. Seja qual for o tipo de vale que você está passando na sua vida, seja o vale financeiro, seja o vale na família, com o esposo, com os filhos, ou seja o vale, entendeu? Na enfermidade. Deus, querido, é poderoso para operar e manifestar o poder dele. Gostaria que os amados abrissem sua Bíblia lá no livro de Samuel, primeiro capítulo, 1. A gente vai ler a história de um homem e duas esposas, que assim, uma das esposas estava passando por um vale na vida dela. Mas ela soube dirigir o seu vale corretamente. Lá no primeiro capítulo diz assim, a gente vai ler até o 5, depois a gente pula para o 9. Amém? A palavra do Senhor diz assim: houve um homem de Ramá, Taí, Zefim, da montanha de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de João, filho de Elieu, filho de Teu, filho de Zefé, Eufrateu. Este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o da outra era Penina. E Penina tinha filho, porém Ana não o tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estava ali o sacerdote do Senhor, Ofne e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Elcana sacrificava, dava ele porção a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porque amava. E Ana, embora o Senhor tinha cerrado a madre. Amém? Aqui nós vemos essa história de um homem que adorava o Senhor, buscava o Senhor, e ano em ano ele subia para adorar, e assim levava suas duas esposas. Uma tinha filho e a outra não tinha filho.
a outra era estéril. Já cá no verso 9 fala assim: e então Ana se levantou, depois que comeu e bebeu em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado em uma cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. E ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: se o Senhor dos Exércitos se benignamente atender para a aflição da tua serva, e de mim te lembrar, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, da tua serva deres um filho homem, e ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Aqui no verso 12 diz: e sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observava a sua boca, porquanto Ana no seu coração falava só movendo os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada, e disse-lhe Eli: até quando estará embriagada? Aparta-te de ti o vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribuída de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Bileal, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. E então respondeu Eli: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que te fez. E disse ela: achei a tua serva graças aos teus olhos. Assim a mulher foi e o seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era triste, e levantou-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltou, e chegaram à sua casa em Ramá. E Elcana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor lembrou dela. Nós podemos ver aqui a história de uma mulher que passava pelo vale. Ana estava passando pelo vale da esterilidade, ela não podia gerar filho, enquanto Penina tinha filhos e mais filho. E todo ano, o esposo subia para Jerusalém para adorar, para sacrificar. E ali, Penina, sua rival, estava debochando dela, estava falando: eu sou uma mulher abençoada, eu tenho filho. Deus me deu filho, enquanto eu tenho filho, Deus fechou a tua madre. Ficava zombando para que irritasse Ana. E todo ano em ano, Ana era humilhada. Ana passava pela humilhação. A Bíblia não diz, mas eu creio que Ana foi a primeira esposa do seu marido aqui. Eu creio que é assim, porque historiadores, nessa época, as histórias bíblicas, historiadores dizem que se a mulher não gerava filho, o marido tinha direito de casar com outra esposa, para que essa esposa desse-lhe filho. Aqui diz que
O marido de Ana amava ela. Amava ela. E quando ele dava porção a Penina e aos seus filhos, tudo igual, mas a Ana ele dava uma porção excelente. Ele dava algo sobrenatural e Ana assim ficava aborrecida, chateada, porque ela queria gerar, ela queria ter filho, mas ela não podia ter filho. E assim ela clamou ao Senhor. Assim ela rasgava o seu coração na presença do Senhor. Quantos de nós, querido, muitas das vezes rasgando os nossos corações na presença do Senhor, questionamos sobre o vale que nós passamos ao Senhor. Deus, e aí Deus, vai acontecer? Cadê o milagre? Cadê a manifestação do Senhor? O Senhor é Deus sobre a minha vida, eu sou fiel ao Senhor no meu dízimo, sou dizimista fiel, eu estou na tua obra, Senhor, eu estou fazendo a tua obra, mas cadê o milagre? Cadê a manifestação do Senhor que não acontece na minha vida? Nada muda na minha casa, nada muda na vida do meu marido, na vida dos meus filhos. Cadê esse Deus poderoso que eu sirvo? Muitas das vezes Ana fazia esse questionamento com Deus, como muitos de nós às vezes fazemos. Porque o vale parece que não tem fim. Só quem esperou para ter um filho, tentando gerar e não teve, sabe quão doloroso é a espera. Quão sofredor é a espera, você querer gerar um filho e não poder dar um filho. Você tentar ter um filho e não conseguir. Ana, ela era humilhada pela sua rival. Ela era humilhada perante a sociedade porque ela não gerava. E o marido teve que arrumar outra esposa para assim gerar e casar. Ela passou por essa humilhação de a outra gerar e ela não gerar e ela sofrer. Às vezes, quantos de nós estamos passando vale na área financeira? Você até ganha dinheiro, você até recebe, mas você não sabe como administrar, você não sabe como organizar as coisas. E às vezes vem um vale, vem a dificuldade. É na sua casa, você com sua esposa, com seus filhos. Os filhos estão envolvidos nas drogas. E você não sabe como administrar essa situação. Não sabe como lidar. Você tem orado ao Senhor, como Ana tem orado. Você tem buscado, você tem derramado as suas lágrimas na presença de Deus. E você não vê nada mudar. Você não vê nada mudar na sua vida. Ana passou anos, querido, nessa dificuldade. Ana passou anos nesse vale. A palavra do Senhor que em ano, o esposo dela subia para adorar e sacrificar o Senhor. Agora imagine Ana e o seu marido, e a segunda esposa do seu marido, uma renca de filho, que naquela época a mulher que não tivesse filho, ela não era uma mulher humilhada, era uma mulher que estava condenada para a sociedade, ia adorar o Senhor. Porém, o seu esposo amava mais a Ana, mas a outra tinha gerado filho. Ele assim abençoava ela e abençoava os filhos dela. A humilhação que ela passava perante a sociedade, perante o povo daquela época, de ser uma mulher estéril e não poder gerar. Imagine a angústia e a dor que ela teve que passar anos e anos em tentar engravidar, em tentar gerar e não conseguir gerar filho. O seu ventre ser vazio. Deus tinha fechado a madre dela. E assim Ana não desistiu, querido. O segredo está aí, em você não desistir,
em você perseverar, porque a palavra do Senhor diz: aqueles que perseverar até o fim, herderá a coroa da vida. O segredo está em eu perseverar em buscar, em eu perseverar. Está difícil? Tá, mas eu vou continuar orando, eu vou continuar buscando, vou fazer as atividades, vou fazer casar de paz, vou discipular, vou dar o meu melhor, vou estar ensinando, vou estar capacitando gente, e o nome do Senhor vai ser exaltado, vai ser glorificado, por intermédio de tudo aquilo que eu fizer para Deus, porque o dia do meu milagre vai chegar. Ana não desistiu, ela perseverou, e por ela ter perseverado, sim, ter buscado, Deus assim o abençoou. O verso 11 diz assim, ó: e ela fez um voto a Deus, dizendo: se o Senhor dos exércitos, ter benignidade e atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva não te esqueceres, mas da tua serva não te esqueceres, e a tua serva dares um filho, homem, ao Senhor darei todos os dias da sua vida. Ela especificamente declara o que ela quer, para que o nome do Senhor seja glorificado. Ela primeiro faz um voto. Como o pastor falou aqui, ela conserta o altar. O profeta Elias, antes de ele sacrificar, antes de oferecer o sacrifício ali, ele teve que reparar o altar, ele teve que consertar. Ele consertou o altar, ele reparou, ele colocou a lenha, colocou a oferta, jogou água. Primeiro nós vimos que ela reparou o altar. Ela fez um voto a Deus. Reparou o altar. Qual é o altar que eu preciso reparar? Para que a bênção, para que a manifestação do Senhor seja derramada na minha vida, e um milagre possa acontecer, e você possa sair desse vale. Quem determina, querido, quanto tempo eu passo no vale, é você mesmo. Você que vai determinar. Ela aqui determinou quantos anos ela teve que passar para ser estéril. A palavra do Senhor diz que ano em ano o marido subia, ia lá oferecer sacrifício, e ela estava lá na presença do Senhor, sempre orando: Deus, tem misericórdia de mim, dá-me filho, e orando, apresentando a Deus a vida dela. Mas quando ela mudou a oração dela, quando ela orou de uma forma diferente, quando ela se lembrou de Deus, quando ela priorizou as coisas de Deus, quando ela falou: Senhor, se tu me desse um filho, se você ouvir a oração da tua serva, se você atentar, e se assim você me der um filho, um homem, ela fez tudo como deveria ser: eu lhe darei de volta, e ele viverá na tua casa para sempre. Qual é o tipo do sacrifício que você está entregando nas mãos do Senhor? Qual é a oferta que você está trazendo para a casa de Deus? Qual é a sua oferta? O que é que você tem trazido para que a bênção do Senhor seja manifestada, para que você possa sair desse vale? Porque o vale, querido, é lugar de milagre. Vale não é lugar de condenação. Vale é lugar de você viver os milagres de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu ministério, querido. Se posicione como ela se posicionou, e ela que decretou, ela consertou o altar dela, ela fez um voto ao Senhor, e assim o nome de Deus foi exaltado. Quando nós consertamos o altar, quando nós reparamos, e assim fizemos uma aliança com Deus, Deus vai e derrama a bênção.
E o vale é passageiro. O vale nada mais é do que uma passagem, querido, aonde você vai crescer, aonde o nome de Deus vai ser exaltado por intermédio da sua vida. O vale nada mais é do que degrau, para que você possa subir, para que o nome de Deus seja exaltado por intermédio de você. E assim você vai ver o nome do Senhor exaltado. Ela precisou passar por vale. Muitos de nós, às vezes, temos que passar por vale. Alguns vão ter que passar por vale para aprender a soberania de Deus. Outros vão passar no vale para que cresça em Deus. E outros vão ter que estar no vale para reconhecer Deus. Porque Deus, querido, Ele é poderoso. Ele é um Deus que, se Ele quiser, Ele exalta. Se Ele quiser, Ele abate. Se Ele quiser, Ele ressuscita. Se Ele quiser, Ele mata. Ele é um Deus soberano. Ele tem todo o poder. E toda a glória, toda a honra pertence a Ele. E é dEle e para Ele. Não é para mais ninguém. Porque tudo vem dEle. E ela determinou até quando ela ia passar por esse vale, como no verso 11 ela declarou aqui. E a bênção de Deus foi estabelecida sobre a vida dela. Muitos, queridos, não vão entender a forma que você vai sair do vale, a forma que você está passando pelo vale, porque aqui ela estava passando por esse vale, e o profeta teve ela como embriagada. Teve ela como uma mulher embriagada, que estava embriagada na casa do Senhor, porque ela só movia os seus lábios e não se ouvia a oração dela. E ela aqui fala: não, Senhor meu, não tenha tua serva como filha de Belial, porém eu tenho apresentado todo o meu clamor, toda a minha dor, toda a minha angústia ao Senhor. Querido, muitos não precisam saber. Muitos vão até criticar. Ah, como fulano está vivendo, olha como fulano está. Olha a situação que ela está vivendo, olha a situação que ele está passando. Será que ele não vê? Será que tem pecado? Olha o que Deus está fazendo. Começa logo a dizer que é Deus que está fazendo, né? Olha o que Deus está fazendo na vida de Ciclano. Olha o que Deus está fazendo na vida de fulano. Olha como estão os filhos dele. Olha como está o marido. Olha como está a esposa. Começa a querer dar nome aos bois. E não sabendo que muitas das vezes o vale é permissão do Senhor. Ou aquele vale é passageiro para que o nome do Senhor seja exaltado. Você pode até passar por isso tudo, querido. Você pode até estar dentro do vale. Mas se você se posicionar, como Ana se posicionou, se você se colocar na posição, e você fazer um voto a Deus, você fazer uma aliança com o Senhor, você vai ver a bênção de Deus estabelecida sobre a sua vida. Não sei o que cada um de vocês está passando nessa manhã, mas Deus quer estar contigo nesse vale. Ele é um Deus que quer estar contigo nesse vale. Ele quer agir. Tem muitos de vocês que têm apresentado anos e anos algo ao Senhor. Tem pedido, tem chorado, tem participado de campanha e não viu nada mudado, não viu nada acontecendo. Deus manda lhe dizer, querido ou querida, firme uma aliança com Ele, faça uma aliança com Ele e você verá o que Deus vai fazer neste vale. É no vale que Ele quer te usar. É no vale que Ele quer operar o milagre dEle, para que todos vejam quem é Deus na sua vida.
Ele é Deus, querido, e Ele não muda. Nós vamos ver aqui uma história de 3 mulheres que também passaram por um vale. 3 mulheres. Noemi e suas 2 sogras. Aqui nós vemos a diferença dessas mulheres. Que porém ela passou pelo vale. Amém? No verso, abre lá em Ruth, suas Bíblias. No versos, capítulo 10, nós vamos ler o capítulo 10 e o 14, e vamos pular para outros capítulos, amém? Se puder projetar, eu agradeço. A palavra do Senhor diz assim: e disse-lhe certamente, aqui ó, do 9, vamos ler do 9. O Senhor vos dê que achei descanso cada uma em casa de seu marido. E beijando-lhe-se ela, levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe: certamente voltarei contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minha filha, porque irei comigo ter eu ainda no meu ventre mais filho, para que vos seja por marido. O 14 diz assim: e então levantando a sua voz e tornando a chorar, Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Nós conhecemos essa história aqui. Noemi saiu da cidade de Jerusalém com seu marido e seus 2 filhos e foi para essa cidade aqui. E lá ela constituiu família, seus filhos casaram e assim o esposo dela veio a morrer. Ela passou pelo vale da morte do marido. E assim mais ou menos 2 anos se passaram que seus filhos tinham se casado e os 2 filhos dela veio a morrer. Primeiro vale que ela passou, a morte do marido. Ela ainda tinha o apoio dos 2 filhos, porque a mulher viúva naquela época, para ela se manter, ou ela vivia de esmola, ou ela vivia pelos filhos, que os filhos, tendo os filhos sustentava ela. Mas assim ela perdeu o marido, então ela tinha os 2 filhos que poderiam sustentar ela muito bem. Aí ela fica viúva do marido e fica sem os 2 filhos. Como essa mulher vai viver agora? Como essa mulher vai se sustentar? Ela e as 2 sogras dela. E assim ela pede para que ambas voltem para a sua casa, para que ambas voltem para a casa do seu pai, porque era mulher e jovem, poderia se casar de novo e constituir outra família, porque ela já era velha. Ela não tinha como gerar um filho, para que esse filho ficasse homem, para que depois as noras dela pudessem casar com o filho dela. Ela assim dispensa. Ambas choram. Orfa chorou, mas porém ela abraçou, beijou aquele choro e falou: eu vou para a casa do meu pai, porque eu sou nova ainda, posso me casar de novo. E assim ela foi. Mas porém Ruth se apegou a ela. E uma das alianças mais lindas que a palavra de Deus deixa em termos de aliança entre pessoas e fidelidade, nós vemos aqui, lá no capítulo de Ruth, no primeiro livro de Ruth, no versículo 16, diz assim: e disse porém Ruth, não me insista que eu te abandone, e deixe-me seguir, porque aonde que tu fores, irei eu, e onde que tu pousares, ali pousarei eu, e o teu povo
é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. E no verso 17, ela fecha essa aliança. Aonde quer que morreres, morrerei eu ali, e serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e aqui diz assim, ó, faça-me o Senhor e outra, tanto se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Ela fechou a aliança com a sogra dela. Aqui não tinha como Noemi questionar mais nada. Ela declara que o teu Deus seja o meu Deus, que o teu povo seja o meu povo, que nada me separe de ti, que não seja a morte. E ela foi fiel nessa aliança. Porém, elas passaram por vale. As duas eram viúva. Como uma viúva se mantinha naquela época, se ela não tivesse o seu marido nem os seus filhos? Ela tinha que mendigar esmola, querido. Tinha que mendigar esmola. Mas ela desistiu? Não. Ela perseverou. Ela firmou uma aliança com sua sogra. E assim ambas buscaram ao Senhor. Ambas adoraram. Ambas perseveraram. E lá na frente nós podemos ver um primo de Noemi, sobrinho Boaz, casa com Ruth e gera filho. E vai dando a descendência de Davi. Por intermédio de Ruth, veio a descendência de Davi. Porque ela perseverou em buscar. Ela não deixou que o vale da solidão que ela estava passando fosse maior do que a aliança do Deus de Israel que ela tinha feito com a sogra dela. Querido, muitas das vezes você pode até mendigar. O que você não pode deixar, querido, é a fé em Deus lhe abater. Você pode até ser ajudado pelo irmão. O irmão pode lhe ajudar, pode lhe abençoar, porque isso é provisão de Deus. O que você não pode deixar é a fé em teu Deus. Porque as circunstâncias, querido, muitas das vezes, elas tentam abalar a nossa fé. E é aí que mora o perigo. O perigo mora aí. Se no vale eu deixar o problema, se eu deixar a dificuldade, se eu deixar a situação me sufocar de tal forma que faça eu esquecer de Deus, que faça eu esquecer da bondade do nosso Deus, porque o nosso Deus é poderoso. Ele é um Deus que opera além daquilo que você possa imaginar. Ele é um Deus de sobrenatural. Eu não posso deixar que o vale, que os problemas venham me sufocar. Venham me sufocar de tal forma, porque a bênção do Senhor tem que estar sendo estabelecida sobre a minha vida. Eu tenho que me lembrar da bondade do meu Deus. Eu tenho que me lembrar que antes de eu passar pelo vale, o meu Deus está comigo. Porque o salmista Davi declara: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, o Senhor estás comigo. Por que ele declara isso? Porque ainda que a morte, ainda que o leito, que ele esteja no leito de morte, o Senhor sempre estará com ele. Outro homem que passou por um vale, que não deseja que ninguém passe, e muitos crentes querem ter um coração igual a ele. Às vezes canta: eu quero um coração igual a ele, que não murmurou, que não blasfemou. Jó. Você quer passar o que Jó passou, querido?
Você quer ter um coração que nem Jó teve? Vigie, querido. Se a sua luta que você passa dia a dia, você não consegue suportar. Imagine a dificuldade que Jó passou, a luta que Jó passou. Você quer experimentar na pele o que Jó passou? Não fale o que você não deseja para você, querido. Não declare o que você não deseja para você. Jó passou aquilo porque ele suportava aquilo. E a palavra do Senhor fala que a gente só é tentado naquilo que a gente pode suportar. Será que você tem suportado o seu vale? Será que o vale que você está passando tem sido suficiente para às vezes você declarar com sua boca, deixa eu ter o coração de Jó, deixa eu passar o que Jó passou? Não, meu amado. Aquilo ali foi para Jó. Você quer aprender? Aprenda com ele. Jó foi um homem que passou por um vale terrível. Um vale terrível por permissão de Deus. É o que eu falei aqui. Muitas das vezes nós vamos passar pelo vale para que a gente possa aprender. Nós vamos ter que passar pelo vale para reconhecer a sabedoria de Deus. E muitas vezes nós temos que estar no vale por permissão de Deus, para que o nome dele seja exaltado nas nossas vidas. Jó passou por permissão, o vale de Jó. Permissão de Deus. Aonde tudo em um dia aconteceu sobre a vida de Jó. Em um dia seus 10 filhos morreu. Em um dia ele foi tido com as suas fazendas, foi saqueado, ele perdeu tudo, todos os seus bens. E em um dia ele teve a enfermidade. E assim Jó passou pelo vale da sombra da morte. E ele declarou: nu eu vim e nu tornarei para lá. Bendito seja o nome do Senhor. Deus, querido, ele quer manifestar o poder dele. Você quer ter a experiência de Jó ou você quer ter a sabedoria de Jó em como passar pelo vale? Aprenda com Jó, aprenda com Ana, aprenda com Ruth, aprenda com Noemi. São pessoas que enfrentaram o vale na vida. E a Bíblia está repleta dela. Davi enfrentou vale na sua vida. Davi enfrentou vários vales até ele ser exaltado como rei. Primeiro vale, ele matou um leão, um menino. Como é que um menino mata um leão? Enfrenta o leão e vence. Segundo vale, urso. Isso sem ninguém estar vendo, querido. Muitos vales que você passa, ninguém precisa saber, a não ser você e Deus. Por quê? Vai ter o vale que você vai ter que passar, para que o nome do Senhor seja exaltado e você esteja na linha de frente. Foi assim com Davi. Primeiro vale, urso. Segundo vale, leão. Terceiro vale, um gigante Golias. Já esse aí ele teve um auditório, ele teve uma plateia, para que o nome de Deus fosse exaltado na vida dele. Mas primeiro ele se preparou. Como Davi se preparou, irmão Márcio? Ele buscava o Senhor, ele estava salmodiando, leu os salmos, ele estava ali, ó, bem-aventurado, o varão que não anda no caminho dos pecadores, mas se detém, entendeu? E está na presença do Senhor, está buscando. E ali ele fala, ó, começa a salmodiar, começa a adorar, começa a declarar palavras de adoração a Deus. E lá ele enfrenta aquele vale de Golias, que ele teve que enfrentar para que o nome de Deus fosse exaltado. E mesmo ele vencendo Golias, ele teve que passar um vale com o rei Saul. Ele teve que fugir para não ser morto. Mesmo, querido, todo mundo sabendo quem é você na presença de Deus. Muitas das vezes, muitas pessoas sabendo que você é um homem de Deus, é uma pessoa honesta, é uma pessoa sincera. Você vai ter que passar pelo vale. Davi passou por esse vale. Todo o povo reconhecia ele.
ele já era ungido rei. Ele era perseguido pelo seu rei. Mas ele não desistiu. Ele perseverou. E o nome de Deus foi exaltado. O nome do Senhor foi glorificado na vida dele. Às vezes, querido, a gente passa por esses vales. Como Ana passou. Abra a Bíblia lá no livro de Samuel. Samuel mesmo, 1 Samuel, capítulo 2, verso 6. Nós podemos ver aqui como Ana declarou a bênção do Senhor, ela cantou um hino de vitória, ela jubilou na presença do Senhor, depois que ela passou pelo vale, depois que ela enfrentou a batalha, depois que o nome do Senhor foi exaltado na vida dela, ela disse: o Senhor é quem tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar subi-la. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó e desce do monturo, exalta o necessitado, para que o faz assentar entre os príncipes e para que fez herdar o trono de glória, porque o Senhor do Senhor são os alicerces da terra, e assentado sobre ele o seu trono. Deus é o Deus que faz todas essas coisas, querido. Ele é o Deus que move céus e terra pelo seu povo. Ele é o Deus que manifesta a glória dele. Então não tem nada que você ou eu possa fazer para dizer bem assim: eu tenho isso por causa do meu esforço, por causa de mim, glória a mim, aleleu. Não, querido, se você tem algo, é porque Deus permitiu, é porque Deus lhe deu. Se você está aqui hoje vivo, permissão de Deus. Quantos deitaram e não acordaram nesta manhã? Você é um privilegiado, uma privilegiada de estar hoje aqui na casa do Senhor. Você tem que agradecer a Deus por ter chegado, porque muitos não chegaram, muitos não tiveram esse privilégio. E Deus lhe fez chegar até aqui. Deus tem lhe tirado de vale. Deus tem tirado você do vale. Ele tem mostrado os caminhos que você tem que seguir, a aliança que você tem que fazer para que a bênção seja manifestada, para que o nome dele seja exaltado na sua vida. Só Deus, querido, ele opera um milagre na sua vida. Se Deus quiser, ele faz, querido. Se ele não quiser, ele é Deus. O que eu e você tem que entender, que eu sem Deus, eu não sou nada. Mas Deus sem mim, ele continua sendo Deus. Então, eu que dependo dele, a dependência de Deus é minha. Eu que tenho que fazer a parte de buscar, de me humilhar, de correr atrás da presença dele, de procurar a me ajustar como Ana se ajustou, como Ruth se ajustou, como Davi se ajustou. Outra aliança bem linda que a Bíblia diz, está no livro de Salmos, não me lembro o capítulo, eu esqueci nem o versículo, de Jônatan e Davi. A palavra só diz que a alma de Jônatan se alinhou, eles fizeram aliança, se ligou com a de Davi, fizeram uma aliança de irmão, uma aliança eterna. Jônatan reconheceu que Davi era o rei.
Então nós temos que buscar, querido. Eu gostaria que a amada igreja se colocasse de pé.